A imaginação social brasileira e nossa própria experiência de brasilidade tem se constituído, pelo menos desde o século XIX, em torno da imagem e do sentimento de que o Brasil é um país dual. Formulada inicialmente como uma oposição entre civilização e barbárie, essa dualidade tem sido constantemente desdobrada em outros binarismos como civilizado primitivo, litoral sertão, cópia autêntico, moderno tradicional, etc. Neste capítulo, discuto a oposição litoral-sertão, propondo o sertão como personagem do mito que narra a conquista da civilização pela nação brasileira. Sem prejuízo do valor explicativo dessas dicotomias nos paradigmas desenvolvimentistas, cumpre dizer que, de uma perspectiva cultural, elas são de pouca ou nenhuma utilidade. Isso porque toda dualidade é necessariamente dialética. Portanto, não haveria litoral se não houvesse sertão e vice-versa. São realidades imaginadas antagônicas, quando de fato se complementam para produzir o Brasil. Através do exame de textos da literatura, dos ensaístas, da sociologia e da historiografia, propõe uma reflexão sobre a região imaginada sertão, uma das mais poderosas representações construídas pela cultura brasileira. Aqui, com base no exame dessas obras, pretendo demonstrar como esses binarismos expressam uma concepção espacial nativa que classifica no Brasil os lugares do moderno e os lugares do tradicional e discutir os significados dessa classificação para uma cartografia imaginária da nação. Entrelaçando imagens, ideias e emoções, o sertão se constitui como suporte mítico, ageográfico e atemporal da saga que narra a conquista da civilização pela nação brasileira em seu devir. Por condensar uma multiplicidade de sentidos e por se tratar de um operador de identidade e diferença, o mito narra a origem dos brasileiros, como viemos a ser e a sentir como quem somos e a saber quem não somos. O sertão é um objeto elusivo que, estando em toda parte, não está nunca onde está. O sertão é uma noção artificial que só existe no pensamento dos estudiosos e a que nada de específico corresponde exteriormente. O sertão é antes personagem do mito que narra a conquista da civilização pela nação brasileira em seu devir, como indicado por Soares. E é por essa mesma razão que o sertão é definido como bárbaro e primitivo, como se essa definição implicasse imediatamente a civilização de outra parte do Brasil, tradicionalmente o litoral. No Brasil, definimos os supostos sertanejos como primitivos para, ao mesmo tempo, nos definirmos como civilizados numa relação imediata de oposição. Essa divisão das partes do Brasil, que é sertão, não tem nada a ver com a geografia e nunca teve desde o período colonial. Trata-se apenas da construção de outro possível, como no orientalismo, em que o outro, sendo uma projeção do Ocidente, é pensado pelos estudiosos ocidentais como irracional, preso a emoções incompreensíveis e cativo de superstições religiosas que o ocidental supostamente não teria, pois a religião cristã não é computada exatamente para permitir a comparação desfavorável ao árabe muçulmano. Mas ao contrário do sertão, o Oriente existe, é cartografado e é relativamente fácil para Said contestar as teorias dos estudiosos ocidentais sobre ele. No caso do sertão, uma região imaginária, há uma grande diferença, já que ele é uma poderosíssima configuração da cultura brasileira. O sertão somos nós mesmos, os letrados brasileiros, que o enunciamos com abjeção e desejo. Há uma parte de nós que deseja o sertão como um lugar sem regras e, nesse sentido, como não civilizado. Por essa razão, pensamos no sertão com abjeção, com desprezo por causa mesmo desse nosso desejo. O sertão é pura subjetividade e se coloca, portanto, para além dessa contradição. Não é por outra razão que a literatura e as artes, por disporem
dos recursos estéticos capazes de transformar em imagem o poder afetivo da representação sertão, produziram obras que conformam o imaginário nacional. Como mito, o sertão é mantido num tempo congelado, como se a dinâmica da história não fosse capaz de afetá-lo. Essa é uma das características do mito. É também notável a resistência subjetiva desenvolvida por nós, brasileiros, para pensar o sertão como mito. A violência que é para nós pensar o sertão como mito é equivalente, se não maior, à violência que é para um cristão pensar como mito a criação. Penso que é maior, já que é uma condição de brasilidade a impossibilidade de se pensar o sertão como mito, e, em se tratando de pessoas letradas, não há problema algum em se colocar em dúvida o mito da criação. Por meio desse estudo, busco desvelar repertórios culturais, memórias e paisagens soterradas pela narrativa hegemônica e unívoca da nação e sondar suas possibilidades de resistência e de insurgência. O sertão nunca pôde ser cartografado, creio que por duas razões. A primeira, pelo fato de que, no imaginário nacional, o sertão é móvel e fluido, ora coincidindo com algumas regiões, ora com outras. Nessa cartografia imaginária, alguns espaços são definidos como a origem ou o centro da nação, classificando-se como região os espaços decadentes, atrasados ou periféricos a serem totalizados pela nação. Isso equivale a dizer que é a própria condição de periferia que constitui a região como um fenômeno. Regiões decadentes são essencialmente o Nordeste e Minas Gerais, pelo prestígio econômico que desfrutaram no período colonial. Periférica é, sobretudo, a região Centro-Oeste, que nunca teve fastígio. São, portanto, estas as regiões consideradas sertão: o norte de Minas Gerais, o estado do Tocantins, o Nordeste e o Centro-Oeste, com exceção de Brasília. No início do período colonial, sertão era toda a área do Brasil a 100 metros além da faixa litorânea. Nos anos 50, em autores como Bastide e Lambert, por exemplo, o Brasil Novo e o Brasil Arcaico coincidem com certas regiões brasileiras. Lambert localiza nas regiões Sudeste e Sul o Brasil Novo, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o Brasil Arcaico. Já para Bastide, o Brasil Novo localiza-se no Sul e o Arcaico nas regiões Norte e Nordeste. Em alguns autores, Minas Gerais é parcialmente incluída no Brasil Arcaico, particularmente o norte de Minas, definido como sertão em oposição à imagem fixada no imaginário nacional das minas, das montanhas e do ouro. Uma das mais célebres versões do dualismo brasileira está contida no livro Os Dois Brasis, de Jacques Lambert, escrito no final dos anos 50, obra em que o autor procura esgotar a caracterização do Brasil tradicional e do Brasil urbanizado ou civilizado por meio do exame das dimensões históricas, econômica, política, social e cultural. Para esse autor, o Brasil possuía uma só cultura e uma só nacionalidade, mas dois sistemas distintos de organização econômica e social que não evoluíram ao mesmo ritmo e não atingiram a mesma fase. Não estão separados por uma diferença de natureza, mas por diferenças de idade. Representando duas épocas de uma mesma civilização, definida por uma língua, uma religião e uma história comum, o Brasil tradicional caracteriza-se por uma estrutura social simples e hierarquizada, onde pequenas comunidades mais isoladas apegam-se ainda a velhas tradições e rotinas, resistindo à mudança e à modernização. Se as configurações ideológicas moderno-tradicional não são estanques, mas fluidas, portanto, podemos esperar encontrar o sertão em toda parte, ainda que obliterado na narrativa civilizadora da nação. Até o início do século XX, uma parte do estado de São Paulo era ainda descrita como extremo sertão, desconhecido, pouco explorado, espaço selvagem ou terrenos ocupados por índios.
A expansão da cafeicultura, das ferrovias, o mapeamento e a nomeação dessas áreas pela Comissão Geográfica Estadual, seguidas de um período intenso de urbanização, fizeram desaparecer o sertão da representação São Paulo, transformado então no locus da modernidade no Brasil. Outro exemplo de deslizamento do signo sertão, do centro para as margens do discurso regional, é o caso de Minas Gerais. Classificada como sertão desde o período colonial até os anos 40 do século XX, Minas Gerais, a partir dessa época, começa a reverter o estigma do arcaísmo que marcava sua identidade por meio de estratégias políticas e culturais já bem analisadas por Maria Arminda Arruda no livro Mitologias da Mineridade. Resultado do trabalho de ressignificação e atualização do mito da mineridade, empreendidos por seus artistas, escritores, intelectuais e políticos, generalizaram-se para todo o estado de Minas Gerais imagens, paisagens e memórias selecionadas do repertório das áreas mineradoras, com suas montanhas, suas cidades coloniais, suas igrejas barrocas, seus poetas inconfidentes e sua relativa complexidade social. Neste processo de reelaboração, o sertão que coincidia com Minas Gerais foi sendo empurrado do centro para as margens da representação Minas Gerais até se transformar numa dupla fronteira. Norte de Minas, área que separa Minas Gerais da Bahia e alteridade negada de Minas Gerais. Como bem observa Costa, outras áreas situadas nos limites geográficos do estado de Minas Gerais não são marginalizadas na representação cultural mineira como o norte de Minas, chamado depreciativamente pelos mineiros de território brasileiro para indicar a ambiguidade histórica e cultural dessa região, que até o século XVIII pertenceu aos currais da Bahia e que guarda até hoje formas culturais entendidas pelos mineiros e reconhecidas pelos norte-mineiros como sertanejas. Confinado ao norte de Minas, o sertão não passa hoje para os mineiros de uma memória de um tempo passado e de um constrangimento, sem prejuízo do lugar que ocupa no imaginário mineiro e nacional a obra literária Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Minas Gerais está, portanto, tentando resolver essa questão por meio do englobamento do sertão pela representação Minas Gerais, estilhaçando os Gerais do Grande Sertão Veredas sob as imagens das montanhas e do ouro. Essa é exatamente a área de Minas Gerais que está em processo de separar-se para constituir o estado de São Francisco. Nesse processo, tanto as elites políticas quanto os cientistas e escritores já estão singularizando o norte de Minas por meio de representações extraídas da historiografia, da geografia, fauna e flora e de outras alegadas diferenças culturais que aproximam o norte mineiro da Bahia e do Nordeste, afastando-o de Minas Gerais. Na sociedade brasileira há vários sertões, mas ele é reconhecido como uma região do interior, de criação de gado, desértica, mais ou menos estacionada num passado que se recorda como santuário ou reserva de tradições ancestrais, repositório venerado da linguagem e costumes antigos. É por isso que a região centro-oeste, o nordeste e o norte de Minas são considerados sertão pelo pensamento social, enquanto internamente, em cada uma dessas regiões, o sertão é situado sempre mais além. O sertanejo, por sua vez, é um personagem da narrativa mitológica e não constitui um grupo social empiricamente reconhecível, pois nos vários sertões do Brasil, a designação sertanejo é usada para vaqueiros, camponeses, canoeiros, comunidades de pretos, camponeses sem terra e até favelados. Ou seja, o sertão são os pobres da nação. Movimento semelhante de deslocamento do sertão para as fronteiras geopolíticas de outro estado está vivendo agora a região centro-oeste, particularmente o estado de Goiás.
Escritores, artistas, intelectuais e políticos goianos vêm trabalhando nas 2 últimas décadas para reverter a identidade periférica de Goiás na cartografia imaginada da nação através das seguintes estratégias convergentes. 1. Por meio da tentativa de dizer a região numa linguagem científica pretensamente menos ideológica do que a historiografia oficial, do que a literatura e as artes regionalistas, como suporte da pesquisa historiográfica e sociológica que privilegiam as temáticas da modernidade e até da pós-modernidade e que recebem sua legitimação do campo científico. 2. Através da ressignificação do mito do sertão como espetáculo